Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. O programa de hoje está maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre enxaqueca. Isso mesmo. Mas não a enxaqueca na patologia, mas sim como você que tem enxaqueca pode melhorar, pode ter mais qualidade de vida e saúde. Ou seja, nós vamos falar sobre a acupuntura na saúde e como o tratamento na acupuntura para enxaqueca pode melhorar a sua vida. Para isso, estamos aqui com a doutora Angélica Gusson, que é biomédica, especialista em acupuntura e empresária aqui em Bauru. Doutora, muito obrigado pela presença, pela participação. Sempre um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Tivemos mais uma vez, tivemos muitos e-mails, muitas perguntas na nossa página, no nosso site, lá no YouTube também, onde o pessoal também assiste o nosso canal. E o pessoal quer saber, está curioso para saber como que a acupuntura vai ajudar na enxaqueca. Ai, que ótimo. Então, vamos tentar ajudar todo esse Vamos pessoal. fazer mesmo. Mas antes de mais nada, doutora, eu quero que você fale sobre a acupuntura, né? Só lembrando um pouquinho para o nosso telespectador aí, o que é a acupuntura? A acupuntura, Luiz, é uma técnica da medicina tradicional chinesa, dentre as várias que tem, né? São massagens, são fitoterapia, enfim. A acupuntura é uma dessas técnicas, né? É uma prática utilizada com agulhas, outros instrumentos também, mas basicamente é utilizada com agulhas. Muito bem. Doutora, você está já aí há um tempo, desde a formação, depois da especialização, atuando nessa área, né? Isso. Qual que é a sua satisfação de ver? Quero que você fale um pouco desse lado pessoal, né? O nosso programa é sempre sobre qualidade de vida e saúde, o que agrega para as pessoas. E eu gosto muito de saber o que o profissional sente, né? Que é a nossa missão. O que você sente no momento que você está ajudando as pessoas? Qual que é a sua satisfação sobre isso, doutora? Ah, sim. Então, todos os dias, né, a gente sempre se pergunta por que a gente faz tal coisa, por que a gente deixa de fazer. A acupuntura, na minha vida, é realmente uma missão. Até descrevi isso na página lá do Facebook. Isso. Por que eu faço acupuntura? Sou uma pessoa apaixonada por essa técnica porque eu tive enxaqueca durante a minha adolescência inteira, juventude inteira. Todos os dias eu tinha dor de cabeça, não sabia mais o que era acordar sem dor ou dormir sem dor. Constante. Constante, todos os dias, todos os dias. Eu passei por exames, passei por muitos médicos, enfim, tudo que era possível fazer, né, com a parte medicamentosa, vários tratamentos eu fiz. Até que foi a acupuntura que realmente me livrou das dores de cabeça. Porque a acupuntura trata a causa, de onde vem aquele problema. Às vezes a gente tem problema por fator externo, mas às vezes é emocional. Né? Então, quando a gente descobre da onde vem, a gente consegue lidar com aquilo, a gente consegue tratar. Né? Então, é por isso que eu tenho a acupuntura como missão. E a minha satisfação em tratar a pessoa é essa. É descobrir da onde vem o problema da pessoa, ajudá-la nesse sentido, porque, às vezes, o paciente vai com uma dor que já tem há 20 anos, há 15 anos. Ele fala até que a dor é dele já, né? Isso, é dele. Ele se acostumou com aquela dor. Isso é muito triste, né? Muito triste. A gente não pode acostumar com uma qualidade ruim de vida, né? Então, mudando alguns hábitos da vida da pessoa, né? A gente até mudando alguns sentimentos que a gente tem, Você cultivando. trabalha isso também durante o seu atendimento? Isso. A acupuntura é uma técnica muito energética, muito emocional. Certo. Né? Então, de repente, mudando algumas coisas, a pessoa vê um avanço tremendo na vida dela. Aí ela melhora as pessoas ali do convívio dela. Então, a maior satisfação para o profissional é essa, de ver a mudança de vida da pessoa. Melhora os sintomas, ótimo. É maravilhoso quando a pessoa fala assim para você, olha, eu estava com a dor de cabeça e melhorei. Mas a pessoa mudar a vida dela, mudar a maneira como ela gira a vida dela, essa é uma satisfação que não tem preço. E você, só voltando um pouquinho então,
Quer dizer que você tinha muita enxaqueca e muita, naquele momento muita. que você recebeu esse tratamento, esse atendimento, você se apaixonou, né? Foi nessa hora. Foi naquele momento, Naquele bateu. momento, bateu. Aí, com o passar do tempo, fui fazer a pós-graduação, enfim, hoje em dia eu mesma faço em mim, né? Geralmente os profissionais acabam procurando outros colegas para fazer, quando não dá tempo a gente mesmo faz, Tá. mas a gente passa por tratamentos também, a gente faz a terapia também, porque ela é para a nossa vida também. Entendi. Doutor, então, e falando então sobre a enxaqueca, eu quero que você fale um pouco sobre isso, então. Então, a enxaqueca, ela pode ser tratada na acupuntura? Pode, com toda certeza, sou prova viva disso. Inclusive, é um tema que eu gosto bastante, por Certo. sinal. Porque funcionou comigo, funciona para quem eu faço tratamento também. Tem mais pessoas que têm enxaqueca do que a gente imagina. Isso que eu ia perguntar, tem muitos pacientes? Tem muitas pessoas que têm enxaqueca e uma boa parte dela já se acostumou com a dor, Luiz. Ah, não, eu tenho dor, mas passa. Eu tomo comprimido e passa. Quer dizer, toma comprimido Mas todo dia. Todo dia. E às vezes mascara o problema e aquele problema fica ali com a pessoa a vida toda, né? E o que a gente não pode é isso, se acostumar a achar que a dor faz parte já da nossa vida. Isso não é qualidade de vida. Entendi. E esse tratamento, ele perdura, dura muito tempo, ou a partir daí você já vai direcionando, doutora? O ideal é que a pessoa faça o quê? Ela faça as sessões. Então, a gente divide assim. A pessoa pode fazer, por exemplo, uma vez e ficar ótima dos sintomas, Certo. né? Mas uma vez é muito pouco para tratar a causa, né, do problema da pessoa. Certo. Então, o ideal seria tratar a sintomatologia, mas tratar a causa também. Se for um fator emocional, leva um pouco mais de tempo. Até você né? encaixando e descobrindo Isso. o que está causando. Isso, e até o paciente contar também para a gente, porque às vezes a pessoa não é na primeira vez, na segunda, que o paciente consegue se abrir e relatar mesmo o que está acontecendo com ele. Certo. Mas, de Perfeito. forma geral, a gente consegue ter um bom avanço, assim, já na metade de um tratamento. Eu não posso dizer, por exemplo, que com 5, 10, 15, 20 Cada sessões um a tem um pessoa... período, né? Isso mesmo. Cada um responde de pessoa uma forma. responde de uma forma. Tá. Doutora, por que as pessoas têm dores de cabeça? E como que a acupuntura ela explica isso? São vários os motivos. Quero que você cite os principais. São vários os motivos. De modo geral, a acupuntura trata a pessoa equilibrando né, a pessoa. Então, por exemplo, nós temos dentro da acupuntura 5 elementos. Nós temos o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água, o elemento madeira. Certo. Né? Cada um desses elementos vai cuidar de um órgão e uma víscera. Então, por exemplo, o elemento terra cuida do estômago e do baço pâncreas. Então, se a gente pensar assim, o paciente chega lá para mim e fala assim, olha, eu tenho dor de cabeça frontal, aqui, bem nessa região da testa. Aí eu vou fazendo perguntas, vou instigando ali a pessoa na anamnese a me responder perguntas. Você é muito preocupado? Você é muito irritado? Se a pessoa me disser que é muito preocupada, que ela tem pensamento obsessivo em determinadas coisas, né? O que seria esse pensamento? Eu tenho sempre que verificar se eu tranquei a porta. Isso, toque. Não consigo sair de casa se eu não verificar umas 2, 3 vezes se eu tranquei a porta. Né? Então, eu já vou conseguindo linkar esse determinado sentimento com a dor que a pessoa tem e a gente consegue ir fechando o diagnóstico. Uma dor de cabeça por conta de calor no estômago, por exemplo. Então, a gente utiliza esses 5 elementos para poder montar o diagnóstico da pessoa. Perfeito. Por exemplo, você identificou que ali existe uma sinusite. É claro que precisa de um raio-x, de um diagnóstico mais aprimorado, mas mesmo você percebendo que aquela dor de cabeça, ela é oriunda, por exemplo, de uma possível sinusite, você percebe o paciente congestionado, com aquela parte inchada, mas enfim, você também vai trabalhar no alívio disso. Com certeza. Então, por exemplo, assim, como biomédica, a gente tem uma tendência a já conhecer alguns exames, né? Enfim, dentro do curso mesmo a gente aprende, né, tudo isso. Então, se o paciente traz o exame para mim, por exemplo,
ótimo. Mas se o paciente não traz, a gente vai tratar do mesmo jeito com as técnicas da acupuntura. Então, por exemplo, no caso a sinusite, é muita secreção formada ali naquela região dos seios da face. Então, como a acupuntura trata? A acupuntura vai tentar dissolver essa secreção, né? Então, no caso, eu vou usar as agulhas, vou usar a moxa, porque o fogo seca a água, né? Certo. Então, tem essa relação. Então, secando a água, aquele fluido vai dissolver, né? A tendência da pessoa é assim que está terminando a sessão, ela já vai no banheiro, já soa bastante o nariz. Naquele momento você já percebe a eficácia do tratamento. Sim, já consegue. Dali a algumas horas seguintes, a pessoa já começa a melhorar bastante. Porque a gente tem muitos casos, né? Estamos falando da enxaqueca, mas trazendo um pouquinho para a sinusite, principalmente nessa época de frio, porque sim. a pessoa vai tomar um banho, por exemplo, ela sai numa temperatura mais baixa, aquilo vai secar. Isso. Então, aí você, com essa técnica, a pessoa na hora já começa a apresentar coriza, por exemplo. Isso, na hora consegue apresentar coriza, lacrimeja os olhos, né? Então, tem algumas técnicas na acupuntura para algumas patologias que a gente vê o resultado muito rápido. Muito Outras, a gente começa a ver o resultado com algumas sessões. Mas, por exemplo, como você citou aí, a sinusite é uma dessas que a gente vê o resultado rápido. Bacana. Doutora, a gente vai para o intervalo. Eu sei que aqui, às vezes, a pergunta ela é um pouco óbvia, mas nem tanto para o nosso telespectador. Mas quais os benefícios, então, de um tratamento com acupuntura para enxaqueca? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, eu estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando na acupuntura, no tratamento da enxaqueca. Isso mesmo, a gente tem um número muito grande de pessoas que têm enxaqueca, dores de cabeça constante. Saiba que isso tem tratamento, tem melhora e que a partir daí você pode ter uma qualidade de vida muito melhor da que você está tendo hoje. Não aceite a dor, não aceite a dor como uma constante na sua vida. Saiba que você pode buscar a melhora e uma das alternativas bastante importante, com bastante eficácia, é a acupuntura. Para isso, estamos aqui com a nossa amiga, nossa parceira, a doutora Angélica Gusson, que é biomédica,
especialista em acupuntura, empresária aqui em Bauru. Doutora, a gente deixou aí antes do intervalo, né, a pergunta dos benefícios Sim. principais, né, para enxaqueca dentro da acupuntura. Quero que a senhora cite, por favor. Então, os benefícios melhora do quadro clínico, né? Isso com certeza, né? Ainda que ele seja agudo, né? A pessoa, ou agudo, crônico, enfim, tanto faz. A pessoa vai ver um resultado, sim, com certeza, absoluta. Melhora também na autoestima da pessoa, né? Melhora no Passa a ter sentimento. outra vida, né? Passa a ter outra vida, com certeza. A vida social melhora. E um fator também que eu costumo salientar, que acho super importante, né? O que acontece conosco quando a gente acaba ingerindo uma quantidade muito grande de medicamentos? A gente acaba sobrecarregando o fígado, que é o responsável por metabolizar todo esse medicamento. A gente sobrecarrega muito o rim com os anti-inflamatórios, porque quem tem enxaqueca toma muito anti-inflamatório. Os pacientes costumam relatar isso. Ai, tomei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu fico assim, de cabelo em pé, porque sobrecarregou muito o rim a vida toda. Então, um dos benefícios é esse, é conseguir substituir o uso de tantos medicamentos com uma técnica que vai estimular seu corpo. Porque você não nasceu com dor de cabeça, né? Exato. A gente nasceu ali sem a dor. O meio é que vai proporcionando essas dores, as tensões né? do dia a gente. dia, enfim, são vários fatores, né? Isso, vários fatores. A não ser que você tenha nascido com uma doença congênita, mas mesmo assim, a enxaqueca, o meio favorece muito ao aparecimento dela. Então, se a gente puder evitar algumas coisas, evitar o uso exacerbado de medicamentos, seria muito melhor para o nosso corpo. A medicação, tudo na medicina, né, ou a grande maioria dos tratamentos, atendimentos, ele vem, claro, para agregar. Sim, né? Mas o certeza. equilíbrio disso também é muito importante. Claro. Então, é sempre um agente que está na área da saúde, né? Eu, por exemplo, como biomédico, também sempre oriento a quem a gente atende, a quem a gente tem contato, aos meus alunos, que dor não é normal. Então, sempre quando a pessoa tem dor, é importante ela se orientar que não é normal ter dor, Isso não é mesmo. normal você ir ao banheiro e fazer força para fazer as suas necessidades fisiológicas, não é de forma alguma. enfim. Então, eu gosto sempre de salientar, de citar que esse equilíbrio entre as medicinas, desde a mais tradicional até outros tratamentos, ela vem realmente para agregar. E às vezes a pessoa está lá de mau humor, doutora, a gente vê que a pessoa está de mau humor, e às vezes, ou na grande maioria das vezes mesmo, não é culpa dela, né? Ela está com dor por uma dor de cabeça, por uma tensão, e a acupuntura vem para acrescentar muito isso, né? Às vezes ela quer ficar quietinha, né? Então ela não tem muito... A pessoa com enxaqueca tem o convívio social muito prejudicado. Muito prejudicado. Ela precisa realmente de ajuda. Excelente. Doutora, na acupuntura, dor de cabeça é tratada sempre da mesma forma? Não. Cada dor de cabeça, a gente faz a anamnese e classifica ela, faz o diagnóstico e ela vai ser tratada de um jeito diferente. Cada uma de uma maneira. De um jeito diferente. Como diagnosticar a causa da dor de cabeça, doutora? Você citou aí, conversando principalmente? Isso. Por exemplo, o paciente que consegue relatar e comentar como é que está a vida, né? Ele vai falar se ele gosta mais de frio, mais de calor, se o problema é interno, externo, se ele tem algum problema emocional, não tem, se é irritado, se é preocupado, se é ansioso, se tem medo, né? Então, quando a pessoa consegue conversar com a gente, é melhor. Se a gente não consegue, por exemplo, extrair todas as informações que a gente precisa da pessoa, a gente vai ver pulso, a gente vai ver língua. É muito interessante o diagnóstico pela língua, porque a gente pode até fazer um programa sobre diagnóstico pela língua. Já está aqui o nosso próximo programa. É interessante, porque quando eu falo assim para a pessoa, mostra a língua, as partes da língua vão denotar o que a pessoa tem. Então, por exemplo, a parte externa aqui, as beiradinhas da língua vão falar sobre fígado, vesícula biliar, a ponta vai falar sobre o coração. Então, assim, as manchas, como é que é essa burra, isso independente se a pessoa escova a língua, se não escova, independente da questão de higiene bucal, né? Tá. Então, diagnóstico pela língua, pelo pulso, diagnóstico pelo físico da pessoa, pela face, pela cor da pele, pelo brilho dos olhos. Legal. Né? Então, tudo isso ajuda a gente a formar o diagnóstico da pessoa. Muito bom. Quer dizer, você, doutora,
fica amiga do paciente, na maioria das A vezes. gente fica assim. É muito bom isso, né? Fica, a gente estabelece um relacionamento assim muito próximo. A pessoa manda um WhatsApp, a gente pergunta, tira foto, manda no Recebe no muito celular. WhatsApp, doutora? Todo Recebo dia? muito WhatsApp. Eu sempre cito para os meus alunos, para as pessoas, para o nosso convívio. Todo dia alguém me manda algum exame. Olha isso aqui, tá normal, não tá? É assim É com você super bacana, é? não é? Com você ótimo, também é assim, né? Comigo também é assim. O paciente às vezes manda foto, olha, fez na orelha aqui, caiu, tem problema? Aí eu vou dizer, ó, se tem problema, vai precisar voltar, se não, não tem problema, né? Pode ficar sem mesmo. É muito bacana esse... Porque dentro da acupuntura, essa questão, assim, energética é imprescindível. Você Faz precisa... parte do tratamento. Faz parte. Você precisa estabelecer uma relação amigável, uma relação gostosa mesmo com o seu paciente. Maravilha. Doutora, o paciente com enxaqueca, mas ele também tem outros sintomas. São tratados juntos? É tratado junto. Então, por Não dá para exemplo, separar. Não precisa. Não precisa, porque, por exemplo, se a pessoa falar assim para mim, eu tenho enxaqueca. Aí eu vou perguntar, você é uma pessoa irritada? Sou. Ótimo. A gente vai tratar estresse, vai tratar ansiedade, vai tratar enxaqueca ali, tudo junto. Pode ser, por exemplo, que uma coisa melhore antes que a outra, mas dá para tratar junto, sim. Uma enxaqueca por problema de estômago, por exemplo, dá para colocar pontos de estômago, melhorar o metabolismo ali, melhorar a condição do estômago e tratar a enxaqueca também. Bacana. Ainda junto com isso, doutora, como fazer um bom diagnóstico, né? Você citou algumas dicas aqui, mas como fazer um bom diagnóstico do paciente se ele, por exemplo, não consegue responder as perguntas na anamnese? Explicando que a anamnese é toda aquela análise, né, clínica do paciente. Isso. Mas, por exemplo, doutora, você recebe lá um paciente que não é muito de falar, ele está ali, mas está engessado, né? Você vê que ele está até meio bravo às vezes, mas está com a dor. Como que você faz, doutora? Então, a gente Acontece. acontece bastante às vezes, né? Porque também, não só esse tipo de paciente, mas criança. Criança, às vezes, não sabe falar, né? Da onde que vem, o que está acontecendo. E, às vezes, um idoso, por exemplo, também não costuma falar muito nas primeiras vezes. Ou quando a gente vai na casa da pessoa, às vezes a pessoa é acamada, né? Então, a gente faz o diagnóstico assim, como eu disse anteriormente, pela língua, né? Se for possível, abrir a língua da pessoa, ou a criança mostrar a língua, né? Ou enfim... a gente já consegue ver ali qual é o órgão que está em deficiência. Você vai fazendo toda ele está essa análise. mostrando ali para a gente. Também pelo que a família conta, né, da pessoa. É importante que, por exemplo, se a pessoa não puder responder as perguntas, ou se for criança, né, a mãe ou o pai, ou o responsável, fala junto alguma coisinha, né? E também pela face, a cor da pele, o brilho dos olhos, o modo como a pessoa senta na sua frente, o modo como a pessoa deita, se ela já deita assim totalmente rígida, se ela deita ali na maca já mais confortável, né? O modo como ela fala, porque, por exemplo, tem gente que tem uma gagueira ali na hora de falar, a gente já suspeita, né? E já vai perguntando algumas coisas para tirar indícios da pessoa, da onde que vem, porque a gagueira é um fator físico, mas ela é oriunda de um fator emocional tratável, né? E às vezes, por conta disso, a pessoa fica nervosa, não quer se juntar aos demais e fica com dor de cabeça. Então, são várias coisas que a gente consegue perceber no físico da pessoa e analisar, mesmo que a pessoa não conte pra gente. Doutora, eu sei que também parece um pouco óbvia, mas daí a importância sempre de um profissional, né? Ai, com certeza, uma pessoa gabaritada, que fez aquela especialização. Isso. Né? Claro que a experiência ajuda sempre muito, mas essa formação é sempre muito importante do profissional. Sim. Por exemplo, né, eu fiz a faculdade um curso, né, que deu assim uma ampla abertura para a gente, né? Não porque nós estamos fazendo aqui, mas o curso de biomedicina aqui foi muito bom, assim, nesse sentido de diagnóstico. É um curso muito completo.
O curso que eu fiz de pós-graduação também foi um curso maravilhoso, uma abertura espetacular que os professores davam para os alunos, né? E isso ajuda muito depois no seu atendimento. Isso ajuda no seu profissional, demais, né? ajuda demais, né? Os grupos que a gente forma, né, para trocar informação, porque tem outros colegas que às vezes passam por problemas semelhantes com alguns pacientes, a gente troca muita informação, isso é muito bacana também. Legal. Doutora, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, também na casquinha do horário, né? Mas eu quero só que você fale, criança, você citou aí, também tem dor de cabeça? Sim, criança tem dor de cabeça. Às vezes a criança que fala assim para o pai, para a mãe, eu tô com dor de cabeça. A gente não pode achar que a criança está mentindo. Por quê? Às vezes a criança, ela está se isolando porque ela não consegue nem identificar que isso é dor de cabeça. Exatamente. Ela sente alguma coisa ali diferente, um peso na cabeça, alguma coisa, mas ela não consegue falar, não, eu estou com enxaqueca. Não repertório infantil, Entendi. né? Então, criança tem sim dor de cabeça, a gente precisa investigar se realmente e de onde vem. É importante Entendi. investigar de onde vem, porque hoje em dia a gente tem também muita criança, as crianças se alimentam de forma muito errada, né? Entendi. Então, um alimento gorduroso, por exemplo, pode desencadear uma dor de cabeça na criança. Pode gerar calor no estômago e daí a dor de cabeça. Já fica aqui o tema também, depois para a gente continuar no nosso próximo programa. Então, tá bom. Doutora, a gente chegou ao final aí do nosso programa. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Quero que você deixe aí uma mensagem final para os nossos telespectadores, por favor. Bom, Luiz, a minha então mensagem é: façam acupuntura, tratem a enxaqueca. Eu sou prova viva de que realmente a acupuntura para o tratamento de enxaqueca ela funciona, né? Depois a gente sempre manutenção, mas vale a pena ter qualidade de vida, né? A vida da gente muda completamente depois do tratamento. Muito bem. Muito obrigado, doutora, mais Eu uma é que vez. agradeço mais uma vez a oportunidade, fico muito feliz em participar. Está sempre aberto aqui. Obrigada. E a você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando sempre, mais uma vez, que você pode assistir esse programa e todos os outros no nosso canal Biomédico, na nossa fanpage, né? E também, claro, no nosso portal www.biomedicosaude.com.br. E lembre-se, Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida. Um grande abraço a todos e uma boa vida a todos.